Olá pessoal, vamos falar sobre o livro Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski. Eu sou Gilberto Godoy, psicólogo e professor de psicologia. Quero agradecer por você estar aqui no canal e pedir para você considerar aí se inscrever no canal, caso você goste. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, ou Dostoiévski, como a gente está acostumado a falar. Ele nasceu em Moscou em 1821 e viveu 58 anos. Foi escritor, filósofo, jornalista do chamado Império Russo. É considerado um dos maiores romancistas e pensadores da história. Em sua obra, ele abordou temas como culpa, racionalismo, niilismo, pobreza, violência, crime, religião, suicídio, entre muitos outros. O trabalho de Dostoiévski foi reconhecido por James Joyce, Sartre, Camus, Kafka, Hermann Hesse, Saramago, Nietzsche, Freud e muitos outros. Dostoiévski não teve uma vida fácil. Aliás, como a gente já falou aqui no canal, como todo grande nome aí da literatura, das artes em geral. Ele ficou órfão, ainda jovem. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas 16 anos e o pai aos 18. Além disso, ele foi preso em 1849 pelo regime do czar Nicolau I e condenado à morte. Na hora da execução, ele teve a pena trocada por anos de trabalhos forçados aí na Sibéria. Ele escreveu Recordações da Casa dos Mortos, O Idiota, O Jogador, Os Demônios, mas talvez suas grandes obras sejam Crime e Castigo, de 1866, e Irmãos Karamazov, ou Karamazov, de 1881, que foi finalizada, inclusive, poucos dias antes da sua morte. O livro dele, que eu separei aqui para fazer alguns comentários, será Crime e Castigo, que é a sua 9ª obra, uma das obras aí mais famosas de Dostoiévski, e uma das mais importantes, inclusive, já escritas, com toda certeza, de grande impacto, uma obra-prima inquestionável da literatura universal. Um romance atemporal que os estudantes russos são levados a ler aos 14 anos, na 8ª série deles, né? Isso, segundo eles, ajuda aí os adolescentes a entenderem a dimensão de um crime e as possíveis decorrências na consciência da pessoa aí ao longo da vida, né? Interessante a gente notar que os russos tinham na literatura, especialmente no século XIX, sua maior fonte de reflexão filosófica e debate político-cultural. Isso, obviamente, que era uma forma que eles conseguiram em função do regime que eles tinham, né? Não tenho a pretensão aqui nesse vídeo de fazer uma síntese cronológica aqui do enredo, das personagens, nem uma análise crítica da obra. Meu objetivo aqui é tecer algumas considerações assim que eu tive, né, e que podem inspirar alguém aí que ainda não leu esse livro e quem sabe provocar algumas reflexões em quem já leu. Se isso ocorrer de alguma forma, para mim já terá valido a pena. Uma boa tradução aí do Crime e Castigo é a de Paulo Bezerra, da editora 34, feita diretamente do russo para o português. Existe também a tradução do Rubens Figueiredo, da editora Todavia, e são duas boas traduções. Antes disso, só havia traduções do inglês, do italiano, do francês, e aí, ou seja, do russo para essas línguas e depois para o português, o que acarretava em alguns vícios e deixava as falas aí talvez menos realistas e com algumas perdas, né? Olha só, o assassinato de uma pessoa pode ser moralmente aceito se o objetivo for nobre? O que te parece? Não ficaria apagada a mancha de um crime insignificante com milhares de boas ações? Diz aí uma ideia do protagonista. Esse trecho talvez seja assim o grande eixo moral desse livro e que proporciona bons questionamentos filosóficos sobre a nossa relação com a sociedade na qual vivemos. A história de Crime e Castigo é uma viagem pelas contingências, aí, pelos sentimentos e pelas regras de um criminoso. Tem como protagonista principal o jovem e ex-estudante Raskolnikov, que abandonou os estudos por falta de dinheiro e tem vários problemas aí para se sustentar. Mora mal, tem dificuldades inúmeras, né? Endividado e sem ver saída para sua vida, ateu, arrogante, orgulhoso, mas muito inteligente,
ele resolve matar uma senhora idosa, agiota, né? Aliena Ivanovna. Ao refletir sobre as motivações de seu crime, ele julga que a morte dessa mulher aí pode ajudar outras pessoas. No entanto, o personagem busca mesmo é atingir um estado amoral e usa para isso até a ideia do supostamente corajoso Napoleão, né, que assassinava em massa as pessoas e ainda era visto por alguns como herói. Dessa forma, ele conclui aí, dentro da sua lógica, que o crime não existe, pois é apenas um conceito moral. Além do mais, para ele, a velha usurária lá tem um bom dinheiro, né? E ela é uma figura opressora, uma pessoa ruim que abusa psicologicamente da sua meia-irmã e mais nova, de inteligência simplória, né? E coração gentil, e por isso ela merece a morte, né? Assim, em suas reflexões, o Raskolnikov chega à conclusão de que o mundo é formado por dois tipos de pessoas, assim, as extraordinárias e as comuns. As comuns apenas têm a função de procriar, mas as extraordinárias fazem a diferença e por isso estariam acima do bem e do mal, com novas ideias que mudariam o rumo dos acontecimentos e da história. Na medida em que Raskolnikov planeja a morte aí dessa senhora agiota, e durante a primeira parte aí do livro, a gente aprende que ele pode ser muito esperto, sabe? Mas jamais será tão sagaz quanto talvez ele pense que é. Diga-se de passagem, como isso é comum, né, na nossa vida pública brasileira. Há homens que se julgam acima do bem e do mal e fazem misérias. Vocês vão aí se lembrar com certeza de alguns aí que se passaram pela nossa história política recente. Bem, Raskolnikov mata não só a agiota, mas também sua irmã mais nova, Lisavieta, que estava presente na hora lá que ele foi praticar o crime. A partir daí entra em cena um juiz de instrução lá, Porfiri Petrovich, né, que mesmo com a certeza de que Raskolnikov era o assassino, ele não possuía provas. E ele tentou de muitas maneiras incriminá-lo, fazê-lo confessar, mas isso só ocorre quando Sonia Marmeladov, uma mulher que se prostitui para ajudar a família, convence aí Raskolnikov a confessar. Assim ele é condenado, mandado para a Sibéria, onde passa a sofrer angústias e outras penúrias aí. E ele se torna uma pessoa bem diferente da que ele era antes de cometer o crime, né? Com alguns dramas de consciência, que talvez seja o grande pilar do livro, né? Crime e Castigo é mais do que uma história da investigação de um assassinato. É uma espécie de ensaio que envolve temas de psicologia, filosofia, religião. É sobre comportamentos e consequências, não necessariamente sociais, mas também em nível de comportamentos encobertos, autopunições, autoboicotes. Ele abre porta para discussões e análises que vão muito além de um estudante que matou uma senhora velha e sua irmã. Como acontece com os grandes clássicos da literatura, Crime e Castigo é daqueles livros que a gente lê lá atrás, aos 20 anos, depois relê aos 40 e aos 70. Talvez ainda encontre alguns aspectos que não tinha percebido antes. Acho que uma das reflexões importantes desse livro é como o auto-isolamento, comportamentos de esquiva social aí, que a gente chama, provocado pelo que a gente também chama, né, de dramas de consciência, acarreta numa distorção da autopercepção, como ocorre aí com Raskolnikov, onde uma suposta superioridade o faz delirar e sofrer com vários dramas de consciência e sobretudo com culpa, né? Como dizia meu pai dizia uma frase muito engraçada, ele dizia assim: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, ou seja, queiramos ou não, sempre a gente paga com as consequências de nossos comportamentos, né? As dúvidas, delírios, angústias, medos, desesperos, né? E às vezes elas se entranham tão fortemente no aspecto psicológico de uma pessoa que alguns chegam ao ponto de uma alienação total, como foi aí o caso de Raskolnikov, né? Para a gente terminar, uma curiosidade. Dostoiévski dizia assim: chamam-me de psicólogo. Na verdade, não sou. Sou apenas realista, no sentido mais elevado, ou seja, retrato as profundezas da alma humana. Otto Maria Carpo dizia sobre ele:
Ninguém escapa à influência de Dostoiévski, nem sequer os mais contrários. Agradeço muito por você estar aqui no canal. Se você gostou, considere retribuir com like. Ainda vem muito por aqui, psicologia, cultura e atualidades. Até breve. Obrigado, cachorrinhos, que vocês só latiram bem na hora de acabar e pode deixar que esse latido ainda ficou charmoso.